Spinoza acreditava que a maioria das pessoas vive inteira, sem perceber onde a própria alma se perde. Para ele, existe um mecanismo invisível, inerente à própria natureza humana, que nos prende a um ciclo de repetição, onde os mesmos erros emocionais, as mesmas frustrações e os mesmos padrões de relacionamento se manifestam em cenários diferentes, mas com a mesma substância. O grande filósofo holandês não falava de karma no sentido tradicional, mas de uma espécie de inércia da mente, uma falha de percepção que, se não for corrigida pelo intelecto, garante que a experiência da vida seja apenas uma série infinita de retornos ao mesmo ponto de partida. Esta é a interpretação do seu conceito mais fundamental sobre a liberdade. Na leitura filosófica de Spinoza, o motor que impulsiona esta repetição é o que ele chama de servidão, ou seja, a incapacidade da mente de ver a si mesma e o mundo de forma clara, sendo arrastada por forças externas. Não se trata de uma força mística ou de uma maldição, mas de uma limitação estritamente cognitiva. O indivíduo, preso às paixões tristes e alegres que surgem do contato com o mundo, age como uma peça em um tabuleiro que ele não entende. A alma neste estado é apenas a ideia do corpo, e o corpo é constantemente afetado por coisas que diminuem ou aumentam a sua potência de agir. A repetição dos erros, portanto, é a simples manifestação da mesma causa subjacente, uma mente que não se compreende. A alma repete o erro porque ela não percebe a verdadeira causa de sua aflição ou de sua alegria. Quando alguém se sente traído em um relacionamento e depois repete a atração por parceiros indisponíveis, a causa não está no novo parceiro, mas na ideia confusa que a mente tem sobre o amor ou a satisfação. Spinoza argumenta que as paixões são ideias inadequadas, são imagens mentais incompletas sobre o que nos afeta, e uma ideia inadequada, por sua natureza, nunca pode gerar uma ação verdadeiramente livre ou transformadora. Ela só pode gerar mais do mesmo, pois a mente não identificou a raiz da sua servidão, apenas o sintoma mais recente. Para Spinoza, a experiência de vida da maioria é uma cadeia de afetos passivos, onde reagimos ao mundo em vez de agirmos sobre ele. Um afeto é a mudança no corpo e na mente causada por uma interação. Se um afeto é passivo, significa que o indivíduo é a causa parcial e não total dessa mudança. Por exemplo, a raiva é um afeto passivo, pois a mente é coagida a sentir-se mal por algo externo. Enquanto a alma estiver sujeita a essas interações passivas, ela estará destinada a experimentar variações do mesmo tema. O medo, o desejo descontrolado, a inveja, todos eles são formas de nos mantermos presos na roda da repetição. O conceito de tempo, na visão spinozana, é profundamente ligado a esta repetição. Quando a mente está confusa, ela só percebe a duração das coisas, o mero passar dos dias, e não a eternidade. A eternidade aqui não é um tempo sem fim, mas a compreensão de que a existência individual é uma parte do todo, vista sob o aspecto da necessidade. A repetição dos erros é a vida experimentada apenas na duração, onde cada novo evento é percebido como um começo, mas que na realidade é apenas o retorno de uma causa interna não resolvida. Libertar-se da repetição é, em essência, começar a viver sob o olhar da eternidade, vendo a necessidade de tudo o que acontece. O caminho para quebrar o ciclo, segundo Spinoza, é a transição da imaginação para a razão e, finalmente, para a intuição. A imaginação é o modo mais básico de conhecimento e é onde moram as ideias inadequadas e a confusão. É nela que pensamos em termos de eu e o outro, causa e efeito, de forma linear. A repetição acontece no plano da imaginação. É preciso usar a razão para formar ideias claras e distintas sobre a natureza dos afetos. Ao entender a causa necessária da raiva ou da tristeza, essa paixão deixa de ser passiva e se torna ativa, ou seja, a mente passa a ser a causa da sua própria ação. Portanto, a interpretação do pensamento de Spinoza nos revela que a alma repete a mesma experiência porque insiste em buscar a satisfação em objetos e eventos que são, por definição, transitórios e confusos. O grande paradoxo da servidão é que, buscando a liberdade em algo externo, o indivíduo apenas se aprofunda na sua dependência.
O filósofo nos convida a entender que a verdadeira liberdade não é o livre-arbítrio, mas o conhecimento da necessidade, e que só a compreensão intelectual da nossa própria natureza pode nos tirar da inércia da repetição e nos colocar no caminho da ação livre e consciente. Na leitura filosófica de Spinoza, a ideia de que a alma repete um padrão não é um julgamento moral, mas uma descrição da física da mente. Ele concebe o ser humano não como um império dentro de um império, uma entidade mágica separada da natureza, mas como uma parte integrante da natureza ou Deus. E como parte da natureza, tudo o que o indivíduo faz, sente ou pensa é regido pelas mesmas leis de causa e efeito que governam o movimento dos corpos. A repetição dos erros, assim, é o resultado previsível de certas configurações mentais que não foram reordenadas pela razão. É o mesmo mecanismo que faz uma pedra cair. Ela não escolhe cair, ela é determinada a isso. O que Spinoza chama de conatus, a tendência de cada coisa de perseverar em seu ser, é o princípio ativo que tenta quebrar o ciclo, mas que frequentemente é mal dirigido. O conatus é o esforço que o corpo e a mente fazem para manter e aumentar a sua própria potência de agir. Se esse esforço é guiado por ideias confusas, pelas paixões, ele se manifesta como desejo desordenado, como a busca incessante por prazeres efêmeros que diminuem a potência de agir a longo prazo. É o esforço da alma para se manter, mas que acaba se autodestruindo ou no mínimo se paralisando no mesmo lugar. A servidão da alma, que a condena à repetição, reside especificamente na incapacidade de distinguir entre o que é bom e o que é mal de forma genuína. Para Spinoza, bom e mal não são categorias morais universais, mas o que aumenta ou diminui a nossa potência de agir. A alma repete o erro porque confunde o prazer imediato, que pode diminuir a potência, com o bem duradouro, que a aumenta. Por exemplo, a vingança ou o ciúme podem trazer um prazer momentâneo, mas eles são afetos tristes que consomem a energia mental e prendem a alma a uma causa externa. A repetição acontece quando a alma continua a buscar esse tipo de satisfação em vez de uma alegria ativa e verdadeira. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, todas as nossas ações e paixões são determinadas. Não há espaço para o livre-arbítrio, mas há espaço para a liberdade, que é um estado de autoconhecimento. O indivíduo preso na repetição dos mesmos erros é aquele que ignora a causa de suas próprias determinações. Ele se sente livre para escolher, mas na verdade está apenas seguindo o impulso mais forte que se apresenta à sua mente. A alma repete porque ainda não deu o passo crucial de transformar o conhecimento passivo, a imaginação, em conhecimento ativo, a razão. O conhecimento imaginativo, onde a repetição se manifesta, é aquele que lida com os sinais, os símbolos e os encontros casuais dos corpos. Nele, a mente só tem uma ideia confusa de si mesma e do que está fora dela. Quando alguém se sente atraído repetidamente por uma pessoa que o rejeita, essa atração é uma ideia imaginativa. Ela está ligada a uma memória de afeto que não foi analisada racionalmente. A alma só pode sair deste ciclo ao investigar a causa dessa atração, entendendo-a como um efeito necessário de sua própria constituição e não como uma falha moral ou um destino inevitável. O processo de libertação, para Spinoza, é um trabalho de engenharia da mente, uma reordenação dos afetos. Ao invés de tentar reprimir uma paixão, o que ele considerava inútil, pois uma paixão só pode ser superada por uma paixão mais forte, ou melhor, por um conhecimento mais forte, a alma deve buscar formar ideias claras sobre o seu objeto. Quando a mente compreende que a tristeza repetida é o resultado de uma ideia inadequada sobre o mundo, essa tristeza perde o poder de nos dominar. A repetição cessa quando a alma, em vez de ser o campo de batalha das paixões, se torna o laboratório da razão. Assim, o ciclo vicioso de repetição é quebrado no momento em que a alma passa a entender a si mesma como uma ideia no corpo de Deus ou da natureza, e a ver as suas paixões não como defeitos a serem combatidos, mas como efeitos naturais a serem compreendidos. A persistência nos mesmos erros é a ignorância da alma sobre sua própria essência e sua potência. O despertar é a compreensão de que somos a causa adequada de certas ações e afetos, e só através dessa consciência ativa
podemos começar a viver uma vida que se desenrola em uma espiral ascendente, em vez de um círculo fechado. Na leitura filosófica de Spinoza, a repetição dos erros pela alma está profundamente ligada à maneira como percebemos o futuro e o passado. A mente humana, no nível da imaginação, tende a fixar-se nas memórias de eventos passados que geraram alegria ou tristeza, projetando essa mesma expectativa, de forma confusa, sobre o futuro. Este mecanismo cria um laço temporal que nos impede de experimentar o presente de forma genuína. A alma, ao invés de compreender o presente como o efeito necessário de todas as causas anteriores, o vê como um novo palco onde os fantasmas do passado são convidados a atuar novamente. A esperança e o medo, para Spinoza, são afetos centrais que garantem essa repetição. A esperança é uma alegria inconstante, acompanhada pela ideia de uma coisa futura ou passada, cuja ocorrência duvidamos. O medo é uma tristeza semelhante. Ambos os afetos são inadequados porque dependem de algo que não está sob o controle da mente no presente, prendendo-a a um futuro incerto ou a um passado idealizado. A alma que opera sob o domínio da esperança e do medo está condenada a reviver os ciclos, pois ela está sempre reagindo ao que pode ser ou ao que foi, e nunca agindo sobre o que é no agora. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a liberdade interior começa com a compreensão de que os afetos que nos escravizam são finitos e compreensíveis. A repetição dos erros é a evidência de que a alma ainda não conseguiu isolar e entender a causa de sua própria passividade. Quando a alma, por exemplo, repete a busca por validação externa, ela está sob o domínio de um afeto passivo, pois a sua alegria depende da opinião de outro. A única forma de quebrar esse padrão é através do entendimento racional de que a verdadeira alegria, o aumento da potência, deve ser interna e ser causada pela própria mente. O conhecimento, que é a cura para a repetição, é o que Spinoza chama de terceiro gênero de conhecimento, a ciência intuitiva. É a visão imediata da essência de uma coisa, vista sob o aspecto da eternidade. Não é a mera soma das informações, conhecimento do primeiro gênero, ou raciocínio lógico, segundo gênero, mas uma compreensão profunda, quase instantânea, de como a parte se encaixa no todo. É neste nível que a alma percebe que todos os seus afetos, inclusive aqueles que causam a repetição, são efeitos necessários da natureza. Ao alcançar a ciência intuitiva, a alma passa a ver a si mesma não como uma vítima do destino ou de erros passados, mas como uma expressão única e determinada da substância. O erro que levava à repetição desaparece porque a mente deixa de ter ideias confusas sobre si mesma. O medo de repetir uma falha passada, por exemplo, é substituído pela compreensão clara da cadeia de causas que levou àquela falha. Esta clareza destrói o poder da paixão, pois a mente não mais sofre passivamente o afeto, mas o conhece ativamente. Na perspectiva spinozana, a alma que não repete é a alma que age de acordo com as leis da sua própria natureza, ou seja, com a razão. Isso não significa a ausência de emoções, mas a substituição das paixões passivas, servidão, por afetos ativos, liberdade, como a fortaleza e a generosidade. A fortaleza é a capacidade de agir segundo a razão em relação a si mesmo, mantendo o conatus direcionado ao bem. A generosidade é a capacidade de agir segundo a razão em relação aos outros, auxiliando-os a alcançar a mesma liberdade. A repetição dos mesmos erros é, portanto, a persistência da ignorância da alma sobre o que realmente lhe é útil e sobre o que realmente a atinge. O filósofo nos mostra que a única porta de saída desse ciclo é o autoconhecimento rigoroso. A alma que se conhece a si mesma e a Deus, ou a natureza, não pode mais ser subjugada por afetos externos e, consequentemente, quebra o eterno retorno ao mesmo ponto, vivendo a sua vida como uma experiência de crescimento contínuo e alegria intelectual. O erro que faz a alma repetir o ciclo, na visão de Spinoza, é a confusão entre duração e eternidade. A maioria das pessoas experimenta a vida como uma sequência de eventos no tempo, onde o passado está perdido e o futuro é incerto. Essa percepção linear e fragmentada do tempo é o habitat natural das paixões passivas. O apego ao que foi e a ansiedade pelo que virá
são as forças que puxam a alma para a repetição. Ela se agarra a imagens de prazer ou dor, revivendo-as mentalmente e esperando que o futuro as resolva ou as repita. Isso a impede de perceber que todas as coisas, inclusive ela própria, existem sob uma perspectiva atemporal. Quando Spinoza fala em ver as coisas sob o aspecto da eternidade, subespécie aeternitatis, ele propõe o antídoto definitivo contra a repetição. Este não é um conceito místico, mas uma forma de conhecimento racional. Significa entender que a essência de qualquer coisa, de um erro passado, de uma paixão ou de um desejo, não existe no tempo, mas é uma verdade eterna da natureza. Ao ver um evento ou um erro sob o aspecto da eternidade, a alma compreende que ele é um efeito necessário de causas infinitas, e essa compreensão o despoja de seu poder emocional e de sua capacidade de ser repetido inconscientemente. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, a repetição acontece porque a alma se apega a ideias inadequadas de coisas singulares e finitas. Quando nos fixamos na perda de um amor ou de um bem material, a mente está focada em algo que, por sua própria natureza, é transitório. Essa fixação gera tristeza, e a tristeza, sendo uma diminuição da potência de agir, predispõe a alma a buscar compensação em padrões de comportamento igualmente frágeis. O ciclo só é quebrado quando a alma redireciona seu esforço, o conatus, para a compreensão do que é infinito e eterno, a própria natureza ou Deus. O conhecimento intuitivo, o terceiro gênero, é a chave que transforma o afeto passivo em ativo e quebra o ciclo. Por exemplo, se alguém repete o erro de se envolver em conflitos, o primeiro passo é a razão, segundo gênero, que analisa as causas e os efeitos desse comportamento. Mas a verdadeira libertação vem da intuição, que percebe o conflito não apenas como uma série de ações e reações, mas como uma manifestação da lei universal da natureza, onde todas as coisas se esforçam para perseverar e se chocam. Essa visão ampla dissolve o sentimento de culpa e a compulsão pela repetição. O amor, na filosofia de Spinoza, também é um fator crucial na repetição. O amor passivo é uma alegria acompanhada pela ideia de uma causa externa, o que gera vulnerabilidade e dependência, alimentando o ciclo. Se a alma repete a busca por parceiros que a dominam, é porque seu amor está condicionado à ideia inadequada de que a potência deve vir de fora. A libertação ocorre quando a alma experimenta o amor intelectual de Deus, amor intellectualis Dei. O amor intelectual de Deus não é um amor religioso no sentido dogmático, mas a alegria suprema que surge do conhecimento intuitivo, da união da mente com a totalidade da natureza. É um amor ativo, que não espera retorno de algo externo e, portanto, não pode ser perdido ou diminuído. Quando a alma experimenta essa alegria baseada no conhecimento de si e do todo, o erro da repetição é eliminado, pois o seu conatus encontra a sua satisfação final e indestrutível. Em suma, a alma repete o mesmo erro porque ela se conhece imperfeitamente e, portanto, ama imperfeitamente. Ela se move no plano das sombras do tempo, sendo arrastada por afetos que a diminuem. A passagem para a liberdade é o ato de mover a mente do conhecimento fragmentado para a visão total, da duração para a eternidade. Essa mudança de perspectiva é o único caminho para que a alma pare de ser uma marionete das paixões e se torne a causa adequada de suas próprias ações. A repetição dos mesmos erros, segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, pode ser entendida como a incapacidade da alma de formar a ideia da ideia. Isso significa que a mente não consegue refletir sobre o seu próprio conhecimento. O indivíduo no ciclo da servidão está ciente das suas paixões. Ele sabe que está triste ou com raiva, mas ele não entende a natureza dessa ideia. Ele não compreende que a sua tristeza, por exemplo, é uma ideia inadequada sobre uma determinada afecção do corpo e que essa ideia é a causa de sua passividade. O filósofo insiste que o erro não está na falta de informações, mas na ausência de ordem e conexão no pensamento. A alma presa na repetição tem ideias soltas como peças de um quebra-cabeça que nunca se encaixam. Ela pode saber que o ciúme é ruim, mas não consegue conectar essa paixão à sua fonte racional, o medo da perda, nem à sua causa física, a diminuição da potência de agir. Sem essa conexão clara,
A paixão é revivida toda vez que a circunstância externa, o objeto, reaparece, pois a mente não formou um conhecimento que seja mais forte que a paixão em si. Na leitura filosófica de Spinoza, o corpo desempenha um papel fundamental na perpetuação do erro. O corpo humano é uma máquina complexa, constantemente afetada por outros corpos, e a alma é a ideia dessas afecções. Se o corpo é afetado repetidamente por experiências que geram tristeza ou medo, a mente, ao registrar essas imagens corporais, cria a tendência de reassociá-las. A alma repete o erro porque o corpo também repete o padrão de reação. A libertação não é desprezar o corpo, mas compreendê-lo de forma clara e distinta, vendo-o como uma parte da natureza que pode ser dirigida pela razão. Para Spinoza, o poder de um afeto sobre a alma é inversamente proporcional à clareza com que a alma o compreende. O erro da repetição tem um poder imenso porque é envolto em névoa. A alma se sente impotente para parar de repetir um comportamento destrutivo, precisamente porque não conhece a causa desse comportamento. No momento em que a mente transforma a ideia confusa de uma paixão, como o vício, por exemplo, em uma ideia clara de sua necessidade e de suas causas, essa paixão deixa de ser um senhor para se tornar um objeto de contemplação. É neste ponto que o ciclo se enfraquece. A ética spinozana propõe uma terapia racional dos afetos, que é o meio de quebrar a compulsão da repetição. Não se trata de simplesmente desejar mudar, o que seria um afeto passivo, mas de agir através da razão. O indivíduo que repete um erro deve aplicar a regra de formar ideias claras e distintas sobre a coisa que o aflige, e, mais importante, sobre a sua própria potência. Ele deve reconhecer que a repetição não é uma falha moral, mas uma falta de poder intelectual, e que esse poder pode ser cultivado. A verdadeira missão da alma, que a retira da repetição, é aumentar sua potência de agir. Spinoza define a virtude como o próprio poder da alma, que é guiado pela razão. A virtude não é o cumprimento de um dever externo, mas o esforço de cada um para perseverar em seu ser, agindo de acordo com as leis da sua própria natureza. Quando a alma age virtuosamente, ela não pode mais repetir os erros da servidão, pois sua ação é a expressão do conhecimento, e o conhecimento, por definição, gera afetos ativos, ou seja, alegria e paz interior. Portanto, a alma repete o erro enquanto permanecer iludida de que sua felicidade ou sua aflição dependem de fatores externos incontroláveis. Spinoza mostra que a chave para a liberdade e para quebrar o ciclo da repetição reside na capacidade da mente de se tornar a causa adequada de suas ideias. Ao formar ideias claras sobre si, sobre os afetos e sobre a natureza, a alma não apenas cessa de repetir o passado, mas começa a viver a sua vida sob o signo da eternidade. A chave para entender por que a alma repete os mesmos erros reside na interpretação spinozana da memória e da imaginação. Para Spinoza, a memória não é um depósito organizado de fatos, mas sim uma concatenação de ideias das afecções do corpo, seguindo a ordem em que o corpo foi afetado. Se a alma associa repetidamente uma certa situação, como uma figura de autoridade, a uma afecção triste, como o medo, toda vez que essa situação reaparece, a mente é levada automaticamente à ideia da tristeza. Essa repetição automática é o cerne do ciclo vicioso, pois a alma não está raciocinando sobre o evento, mas apenas revivendo uma imagem. O filósofo argumenta que a alma se liberta dessa prisão da memória quando consegue separar a ideia do afeto da ideia da causa externa que a provocou. Enquanto a tristeza for pensada como tristeza por causa daquele evento, a alma permanecerá passiva e vulnerável à repetição. A mudança ocorre quando a alma percebe que a tristeza é, na verdade, um afeto passivo, uma diminuição da sua potência, e que o poder desse afeto reside apenas na ideia inadequada que ela tem da sua causa. Ao compreender a natureza interna e necessária desse afeto, ele perde a sua força coercitiva e o ciclo de repetição é interrompido. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, o erro da repetição é perpetuado pela ignorância sobre a totalidade. A alma, ao repetir o erro, está agindo como uma parte que se acredita ser o todo. Ela se isola, se julga e tenta controlar o que é, por essência, incontrolável, as interações externas e as leis da natureza.
Essa ilusão de controle e o consequente sofrimento são a própria definição de servidão. A repetição cessa quando a alma entende que sua verdadeira liberdade e poder não vem de mudar o mundo, mas de mudar a maneira como ela se relaciona com a necessidade do mundo. O conceito de alegria ativa é o grande motor da superação do ciclo. Spinoza diferencia a alegria passiva, o prazer que vem de uma causa externa e é inconstante, da alegria ativa, o prazer que surge da própria ação da mente, do conhecimento e da razão. A alma que repete os erros está sempre em busca da alegria passiva, que é efêmera e sempre leva a uma tristeza posterior, reiniciando o ciclo de busca e frustração. A alma livre se concentra na alegria ativa, que, por ser gerada internamente, é estável e contínua, não dependendo de eventos externos para se sustentar. A busca por uma missão de vida, na visão de Spinoza, é na verdade a busca por alinhar o conatus individual com a ordem racional da natureza. A alma só pode quebrar o ciclo da repetição e encontrar seu propósito quando seu desejo principal é o conhecimento. É o desejo de entender a si mesma, a Deus e o mundo de forma clara. Este desejo, que eleva o indivíduo ao terceiro gênero de conhecimento, intuição, é o único que não leva a contradições ou a servidão, pois a verdade do conhecimento é eterna e imutável. A liberdade, portanto, é a própria eternidade da alma, que é a parte de Deus. O erro da repetição é a experiência da alma na duração, presa ao fluxo das paixões e do tempo. Quando a alma alcança o conhecimento intuitivo, ela percebe sua essência eterna e sua união com a totalidade da natureza. Essa visão de si mesma como um modo necessário e perfeito da substância elimina a possibilidade de repetição de erros, pois a ação da alma passa a ser governada pela razão e pelo amor intelectual. Em última análise, Spinoza nos convida a reconhecer que o erro que a alma repete não é um pecado ou uma falha de caráter, mas uma falha de percepção. A repetição é a manifestação da ignorância da alma sobre sua própria potência. O caminho para a vida eterna e livre de ciclos é o caminho do entendimento, onde a alma se torna o autor de sua própria experiência, deixando de ser um eco passivo das afecções externas. O conceito de eternidade da alma, em Spinoza, fornece a compreensão final de por que o erro da repetição é, em sua essência, a negação da nossa verdadeira natureza. A alma, ou mente, não é destruída com o corpo. O que perece é a parte imaginativa, aquela que se prende às memórias confusas das afeições corporais no tempo. A parte eterna da alma é a ideia que ela tem do próprio corpo sob o aspecto da eternidade. Enquanto a alma estiver presa ao ciclo de repetição, ela está reforçando sua parte mortal, ligada à duração e às paixões transitórias. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, o erro que nos condena à repetição é a persistência em desejar o que é contingente. O ser humano que repete os mesmos padrões emocionais e relacionais está investindo sua energia, seu conatus, em objetos que podem ser tirados dele. Essa contingência gera medo, ansiedade e tristeza, que são os principais combustíveis do ciclo. A verdadeira libertação da repetição só é alcançada quando o desejo principal da alma se volta para o que é necessário, eterno e imutável, o conhecimento da natureza. A passagem da servidão para a liberdade, do erro para a ação, é o processo de transformar o desejo passivo em desejo ativo. O desejo passivo é aquele que nos leva a repetir o erro, é o querer impulsionado por uma ideia confusa de satisfação externa. O desejo ativo, pelo contrário, é impulsionado pela própria essência da mente e pela razão. Quando a alma deseja ativamente o conhecimento, ela está agindo de acordo com sua natureza mais elevada, e essa ação, por si só, é a virtude e a alegria. Não há repetição em uma ação virtuosa, pois cada ato é um avanço único na compreensão. O que Spinoza chama de beatitude é o estado de plenitude, que advém da quebra definitiva do ciclo de repetição. A beatitude não é uma recompensa por virtudes morais, mas a própria virtude em ação. É a alegria que acompanha o amor intelectual de Deus e o conhecimento intuitivo. A alma em beatitude não pode mais repetir o erro porque ela vê o mundo e a si mesma sob a perspectiva da necessidade.
O sofrimento da repetição é a ausência desse conhecimento, e a alegria da liberdade é a sua presença. O filósofo nos ensina que não há nada que possamos desejar para o corpo ou para a mente que seja mais poderoso do que a compreensão da união da mente com a natureza. A repetição dos mesmos erros é a busca incessante por um bem menor e inadequado. Ao perceber que o bem maior e eterno já está imanente em sua própria capacidade de conhecer, a alma cessa a busca frenética por algo externo que a complete, e o ciclo se desfaz por falta de motivação. Na leitura filosófica de Spinoza, cada erro repetido é uma oportunidade perdida de autoconhecimento. A vida na repetição é uma série de ocasiões em que a alma se recusa a aplicar a razão para entender a causa de sua própria aflição. A sabedoria não é apenas evitar o erro, mas entender por que ele acontece. E quando esse entendimento se torna intuitivo, a alma não apenas evita a repetição futura, mas também experimenta uma paz profunda em relação ao que já aconteceu, vendo o passado como um efeito necessário da ordem da natureza. A quebra do ciclo de repetição é o reconhecimento de que a essência da alma reside no pensamento e não na paixão. A alma que repete está sendo pensada pelo mundo. A alma livre está pensando o mundo e a si mesma. Este é o convite final de Spinoza: transformar o conhecimento confuso em clara intuição, e assim transformar a vida de um eterno retorno à servidão em um avanço contínuo na liberdade e na alegria eterna. Para Baruch Spinoza, o fim da repetição dos mesmos erros culmina no que ele chama de terceiro gênero de conhecimento, ou ciência intuitiva. Este nível de entendimento não é apenas uma forma de saber, mas uma maneira de ser. A alma que alcança a intuição vê as coisas não como eventos separados e contingentes, mas como partes necessárias e eternas do sistema da natureza. O erro repetido é inerente ao primeiro gênero de conhecimento, aquele que opera por ideias mutiladas e confusas, e o ciclo só é definitivamente quebrado quando o indivíduo transcende essa fase do pensamento. A libertação da repetição é um ato de desapego racional. O apego, que perpetua o erro, é a fixação da mente em algo que é finito e destrutível. Na interpretação do pensamento de Spinoza, a alma que se vê determinada, e não livre no sentido vulgar do livre-arbítrio, paradoxalmente encontra a verdadeira liberdade. Ela entende que o seu passado, incluindo todos os erros repetidos, é uma manifestação necessária da ordem universal, e, portanto, não pode ser objeto de culpa ou de medo. Essa aceitação intelectual extingue o poder das paixões tristes sobre o presente. A plenitude da alma, que a retira do ciclo de repetição, é o resultado direto do amor intelectual de Deus. Este amor é a alegria que surge da contemplação de si mesmo e da própria vida sob o aspecto da eternidade. Como este amor está ligado a uma causa eterna e infinita, a natureza, ele é a única paixão que não pode ser inconstante, diminuída ou corrompida. Enquanto o amor humano, baseado em objetos finitos, sempre leva à tristeza da perda e, consequentemente, à repetição da busca, o amor intelectual é a satisfação absoluta da alma. Segundo a leitura filosófica de Spinoza, a repetição é o sintoma de uma alma que ainda está buscando o exterior. Ela tenta preencher um vazio interno com experiências externas que, por sua natureza, nunca podem ser permanentes. O filósofo nos mostra que a única satisfação duradoura, e, portanto, o fim de todo o ciclo de busca e erro, reside na certeza inabalável do conhecimento de que a alma é eterna, na medida em que conhece a Deus. Este é o ponto onde a vida do indivíduo deixa de ser um círculo e se torna uma linha de ascensão. A missão da alma, então, se cumpre não em grandes feitos externos, mas na constante expansão da sua capacidade de compreender. O erro é uma falha de compreensão. A liberdade é a perfeição dessa compreensão. O caminho de Spinoza não promete milagres ou intervenções divinas, mas a certeza de que a alma pode, por seu próprio esforço racional, reformular-se e alcançar a paz. A persistência no erro é a resistência da alma em aceitar a sua própria essência. Spinoza conclui que a mente humana tem o poder de ordenar e concatenar suas afecções. Ao ligar as ideias dos afetos passivos, como a tristeza, a ideias claras e distintas, a razão, a mente transforma essas paixões
em objetos de conhecimento, e um afeto, assim que conhecido, deixa de ser passivo e, consequentemente, não pode mais ser repetido de forma inconsciente. Portanto, a alma repete o erro por uma falta de esforço intelectual. A quebra do ciclo não é mágica, mas metódica. É a alma que escolhe a razão acima da imaginação, a eternidade acima da duração e o amor intelectual acima da paixão volúvel. Spinoza oferece, assim, um caminho filosófico e profundamente espiritual para a liberdade, onde a verdadeira vida não é aquela que tenta escapar do erro, mas aquela que o compreende integralmente.